Entre as substâncias que mais estão presentes no nosso cotidiano, o açúcar é uma das mais mal compreendidas. O açúcar que a gente usa para adoçar o café ou o chá, por exemplo, é a mistura de dois tipos diferentes de açúcar. E não estou a falar de açúcar refinado, mascavo ou de confeiteiro. Primeiro, a gente precisa entender que o açúcar nada mais é do que um carboidrato. Hein? Como assim? Bom, existem 4 tipos de carboidratos, que basicamente podem ser monossacarídeos, disacarídeos, oligosacarídeos e os polissacarídeos. De maneira bem simples, os 2 primeiros englobam os tipos de açúcares, enquanto os 2 últimos são os amidos. Independente da categoria, todo carboidrato que nós consumimos, seja na forma de chocolate, sorvete, pão ou macarrão, por exemplo, vai se transformar em glicose. E a glicose é muito importante, afinal é a principal fonte de energia para as células de todos os seres vivos. Essa tal de glicose é um açúcar que usamos para transportar energia de uma parte do nosso corpo até outro local, mas ela compõe outros açúcares. Da mesma forma que feijão é comida, mas feijoada também é comida. Depois da glicose, os 3 açúcares mais famosos são a sucrose, a lactose e a frutose. A lactose é fácil, é o açúcar natural do leite. E aqui entra um detalhe, você não tem alergia à lactose, e sim a outra coisa que eu posso explicar outro dia. Mas continuando, a frutose, apesar do nome, não está só nos frutos. Ela também pode ser encontrada no mel e em tubérculos, como por exemplo a batata doce. E finalmente, a sacarose, que é o açúcar que usamos para adoçar o café. Ela é uma mistura de glicose mais a frutose e vem principalmente da cana-de-açúcar. Mas e agora? Quando os nutricionistas falam que você precisa cortar o açúcar, de qual açúcar estão se referindo? De nenhum deles. E isso ocorre porque o problema não está no açúcar em si, e sim na maneira de como ele é servido e consumido. Imagine qualquer alimento industrializado. A primeira coisa que precisa retirar dele são as fibras, porque as fibras estragam muito rápido, e os produtos necessitam durar bastante tempo nas prateleiras. Depois de retirar as fibras, precisamos deixar o alimento com o menor teor possível de gordura. Por quê? Porque quanto menos gordura é melhor, não é? Na verdade, não é bem assim que as coisas funcionam nas indústrias. Retirar as fibras dos alimentos também não é uma boa ideia. Todo o açúcar fornece muita energia, mas eles não avisam o nosso cérebro quando já estamos satisfeitos. Quem ajuda nisso são as próprias fibras. E sem essas fibras para atrapalhar, o nosso organismo absorve açúcares de olhos fechados. E isso quer dizer que o nosso corpo tem maior chance de desenvolver artrite, obesidade, diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, mal de Alzheimer, além de degeneração macular, que pode levar à cegueira. E isso sem falar das cáries. Tá, mas os alimentos industrializados com baixo teor de gordura são uma boa ideia? Também não necessariamente. A gordura realça o sabor dos alimentos. Sem ela, a indústria precisa colocar mais açúcar e sal para dar sabor ao produto. O nosso corpo não processa toda a gordura que ingerimos, mas o açúcar é absorvido de maneira extremamente rápida e eficiente. Os açúcares são fontes de energia. E em quantidades moderadas, como a que encontramos, por exemplo, em verduras, tubérculos, frutos, legumes, são sempre muito bem-vindos. Esse açúcar é acompanhado de muitas substâncias benéficas, mas o açúcar industrializado, sem as fibras ou gorduras, tem extremamente 0 nutrientes e 0 funções positivas em nosso organismo, não importante se for sacarose, lactose ou a frutose. É claro que um chocolate ou um pudinzinho de vez em quando faz muito bem para a nossa qualidade de vida, e isso também é importante. Mas diminuir um pouco doces e refrigerantes pode garantir uma qualidade de vida muito mais permanente. Mesmo porque existem muitas outras formas de adoçar a vida, né? Dá like! Sorry, Pudding.